João acordou com o coração acelerado, o som de batidas fortes na porta ecoando como um verdito final. Seu pai, um homem rígido de tradições antigas, irrompeu no quarto e o encontrou nos braços de Miguel, os lábios ainda quentes do beijo proibido que selara uma noite de confissões. Em um instante, o mundo desabou, o pai gritou palavras de repúdio, expulsando João de casa com nada além da roupa do corpo, deixando para trás uma família despedaçada e um amor que agora parecia uma maldição. Aquela manhã em Lisboa mudaria tudo, mas João não imaginava quão profundo seria o abismo que se abria à sua frente. Ele caminhou pelas ruas estreitas do bairro Alto, o sol de outono iluminando os azulejos coloridos das fachadas, mas nada conseguia dissipar a névoa de choque em sua mente. Aos 25 anos, João sempre fora o filho perfeito, engenheiro formado na Universidade de Lisboa, emprego estável em uma firma de construção, e um segredo enterrado no fundo do peito. Sua família, católica devota de raízes no interior de Portugal, via o mundo em preto e branco, casamento, filhos, tradição. Qualquer desvio era pecado imperdoável. Miguel, por outro lado, era o oposto, 28 anos, artista freelance que pintava murais nas ruas de Alfama, abertamente gay desde a adolescência, com uma família progressista que o apoiava incondicionalmente. Eles se conheceram há 6 meses em um café à beira do Tejo, durante um evento de arte urbana. João, atraído pela energia livre de Miguel, começou a frequentar os círculos boêmios, mentindo para os pais sobre reuniões de trabalho noturnas. O conflito interno de João era uma tormenta constante. Toda vez que via Miguel, sentia uma liberdade que nunca conhecera, mas ao voltar para casa, o peso da culpa o sufocava. E se eles descobrirem, pensava ele, imaginando o rosto decepcionado da mãe, que sonhava com netos e uma nora perfeita. Miguel tentava acalmá-lo. João, a vida é curta para se esconder. Seus pais vão entender, ou pelo menos, você vai sobreviver sem eles. Mas João sabia que não era tão simples. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o casamento gay legalizado desde 2010, a sociedade ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente nas famílias tradicionais. Ele via amigos que haviam sido rejeitados, isolados, até mesmo agredidos verbalmente em público. A pressão era como uma corrente invisível, puxando-o de volta para o armário. Naquela noite fatídica, João havia convidado Miguel para seu apartamento pela primeira vez, rompendo a barreira de encontros clandestinos em hotéis baratos. Eles conversaram por horas sobre sonhos e medos. Miguel contou sobre sua juventude em Porto, onde lutou contra bullying na escola, mas encontrou força na comunidade LGBT local. João, emocionado, confessou sua luta interna: eu te amo, Miguel, mas tenho medo de perder tudo. O beijo veio como uma liberação, um ato de rebeldia contra anos de repressão. Mas o destino conspirou contra eles. O pai de João, desconfiado das ausências recentes do filho, decidiu fazer uma visita surpresa. A porta se abriu no momento errado, e o paraíso se transformou em inferno. Agora, vagando sem rumo, João ligou para Miguel, que atendeu imediatamente. Onde você está? Venha para cá, eu cuido de você. Miguel morava em um pequeno estúdio em Graça, um bairro cheio de vida e diversidade. Ao chegar, João desabou nos braços dele, chorando como nunca antes. Meu pai disse que eu sou uma vergonha, que nunca mais quer me ver. Miguel o abraçou forte, mas por dentro, sentia uma raiva surda contra o sistema que ainda permitia tal dor. Eles passaram a noite em silêncio, João processando a perda, Miguel planejando como ajudá-lo a reconstruir. No dia seguinte, João precisou enfrentar a realidade: sem casa, sem apoio familiar, ele teria que decidir se valia a pena lutar por esse amor ou recuar para reconquistar o que perdera. A notícia se espalhou rapidamente. A mãe de João ligou, entre soluços: filho, volte e peça perdão. Seu pai está furioso, mas o tempo cura. Mas João, fortalecido pela presença de Miguel, recusou. Mãe, eu não posso mais mentir para mim mesmo. Era o início de uma guerra interna e externa. Amigos da família começaram a mandar mensagens de condenação, citando versos da Bíblia e tradições portuguesas. No trabalho, rumores sussurrados o deixavam paranoico. Miguel, vendo o sofrimento dele, sugeriu terapia em uma associação LGBT em Lisboa, mas João hesitava: e se alguém me reconhecer? A tensão crescia, e cada decisão parecia um passo em um campo minado. Enquanto isso, o pai de João, Sr. António, lutava com seus próprios demónios. Aos 55 anos, viúvo recente, a mãe de João na verdade era sua madrasta, mas ele a tratava como mãe, ele via no filho a continuação de uma linhagem honrada. Descobrir que João era gay foi como um soco no estômago, questionando tudo o que ele acreditava. Eu criei um homem, não isso? Murmurava para si mesmo, bebendo sozinho em casa. Mas no fundo, uma dúvida se instalava: e se ele estivesse errado? A sociedade mudara, amigos seus tinham filhos gays que viviam felizes. Mas o orgulho o impedia de ceder.
João começou a morar temporariamente com Miguel, mas o espaço pequeno e a pressão externa testavam o relacionamento. Uma discussão explodiu quando Miguel insistiu em tornar em público: se escondermos, estamos dando razão a eles. João rebateu: você não entende, eu perdi minha família. Era o primeiro creque na armadura do amor deles, pronunciando tormentas maiores. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele se instalou no estúdio de Miguel, mas o conforto físico não aplacava a angústia interna. Toda manhã, ao acordar, via o rosto preocupado de Miguel e se perguntava se valia a pena arrastar o outro para seu caos. Eu te amo, mas isso está nos destruindo, confessou uma noite, após um dia exaustivo no trabalho onde colegas o olhavam de soslaio. Miguel, sempre otimista, respondeu: nós superamos juntos. Lembra do nosso primeiro encontro? Você disse que minha arte te libertava. Mas por trás do sorriso, Miguel sentia o peso de ser o salvador, questionando se João realmente estava pronto para uma vida aberta. A pressão familiar intensificou-se. A madrasta de João, Maria, marcou um encontro secreto em um café no Chiado. Aos 48 anos, ela era mais compreensiva que o marido, mas ainda presa às convenções. Seu pai está sofrendo, João. Ele chora à noite, mas o orgulho não deixa ele admitir. Volte e finja que foi um erro. João sentiu uma pontada no coração: fingir. Mãe, eu não posso mais viver uma mentira. Ela saiu chorando, deixando-o com uma escolha cruel: família ou autenticidade. Aquela conversa plantou sementes de dúvida em João, que começou a questionar se seu amor por Miguel era forte o suficiente para suportar a perda. No trabalho, a situação piorou. Seu chefe, um homem conservador, ouviu os rumores e o chamou para uma reunião. João, sua vida pessoal não me interessa, mas clientes reclamaram. Mantenha discreto. Era uma ameaça velada, e João saiu dali se sentindo um pária. Ele confidenciou a Miguel, que explodiu: discreto. Isso é discriminação. Vamos denunciar. Mas João, temendo perder o emprego, recusou: não posso arriscar mais. Era o primeiro sinal de divergência profunda. Miguel via luta onde João via sobrevivência. Enquanto isso, Sr. Antônio enfrentava sua própria crise. Um velho amigo, pai de um filho gay, o visitou: Antônio, os tempos mudaram. Perder um filho por preconceito é burrice. Mas o orgulho cegava: meu filho me traiu, mentiu por anos. Internamente, ele revivia memórias de João criança, inocente e obediente. A dúvida crescia, mas ele a sufocava com raiva, isolando-se ainda mais. Miguel, sentindo a distância crescente, decidiu agir. Ele organizou uma surpresa, uma viagem de fim de semana para Sintra, o palácio encantado nos arredores de Lisboa. Lá, entre florestas místicas e castelos, eles reconectaram. João, eu te escolhi porque você é corajoso, mesmo no medo. Eles passearam de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Pela primeira vez desde o incidente, João sentiu paz. Mas ao voltar, a realidade os atingiu. Uma mensagem anônima no celular de João, de um amigo da família: traidores como vocês não duram em Portugal. A tensão culminou em uma briga feia. Miguel queria confrontar a família de João: vamos falar com eles, mostrar que somos normais. João, apavorado, gritou: normais. Para eles, somos aberrações. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez, João considerou terminar tudo para reconquistar a família. Ele ligou para a madrasta: diga ao pai que eu volto, se ele me aceitar como sou. Mas a resposta foi fria: ele disse que só se você renunciar a isso. Desesperado, João procurou ajuda em uma associação LGBT no centro de Lisboa. Lá, conheceu outros como ele, homens que perderam famílias, mas ganharam liberdade. Um terapeuta o ouviu: a escolha é sua, mas esconder-se eternamente cobra um preço alto. Inspirado, João decidiu confrontar o pai. Marcou um encontro em casa, mas ao chegar, encontrou o pai com um padre amigo da família. Filho, isso é uma possessão. Vamos curar você. João sentiu raiva: curar? Eu não estou doente. Ele saiu furioso, mas o encontro o fortaleceu. Ao voltar para Miguel, pediu perdão: eu quase desisti de nós. Mas o destino reservava mais testes. Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Berlim, uma exposição de arte que poderia mudar sua carreira. É temporário, mas e se eu for? Você vem. João, preso ao emprego e à esperança de reconciliação familiar, hesitou: não posso deixar tudo agora. Era uma encruzilhada: amor ou raízes? Miguel, magoado, acusou: você ainda escolhe eles sobre mim. A discussão escalou, revelando inseguranças profundas. João admitiu: tenho medo de ser sozinho.
Miguel rebateu, mas você já está sozinho, escondendo-se. Enquanto isso, Sr. António, após uma noite insone, assistiu a um documentário sobre famílias LGBT em Portugal. Viu histórias semelhantes à sua, pais que se arrependeram de rejeitar filhos. Uma lágrima escorreu, talvez ele estivesse errado. Mas o orgulho ainda o impedia de ligar. João, sentindo o relacionamento balançar, tomou uma decisão arriscada: postar uma foto com Miguel nas redes sociais, declarando seu amor. Reações mistas, apoio de amigos, ódio de familiares distantes. Sua madrasta ligou: você enlouqueceu. Seu pai viu e está pior. Mas para João, era libertador. Miguel, surpreso, o abraçou. Isso é coragem. No entanto, o ato trouxe consequências. No trabalho, um cliente cancelou o contrato, citando valores incompatíveis. A alta tensão os uniu temporariamente, mas sementes de traição foram plantadas. Um amigo de Miguel, invejoso, começou a sussurrar dúvidas: João não está pronto, ele vai te deixar. A postagem de João nas redes sociais foi como jogar gasolina em uma fogueira. Amigos virtuais aplaudiram, mas a família explodiu. Primos distantes bloquearam-no, e o pai enviou uma mensagem curta: você não é mais meu filho. João leu aquilo tremendo, mas Miguel o consolou: eles vão se acostumar, ou perdem um grande homem. Internamente, João questionava se a exposição valera a pena. A sociedade portuguesa, apesar de avançada em leis, ainda abrigava bolsões de homofobia, especialmente em círculos tradicionais. Ele começou a receber mensagens de ódio anônimas, o que o deixou paranoico em público. No trabalho, a repercussão foi imediata. Seu chefe o chamou novamente: João, isso afeta a imagem da empresa. Pensa em pedir demissão. Era uma facada nas costas, anos de dedicação jogados fora por preconceito. Desesperado, João procurou emprego em firmas mais inclusivas, mas o currículo agora carregava o estigma. Miguel, vendo o sofrimento, ofereceu ajuda financeira de sua arte, mas João recusou orgulhoso: não quero ser dependente. Essa recusa gerou fricção, Miguel sentiu-se rejeitado. Enquanto isso, Sr. António mergulhava em uma crise existencial. Ele visitou a igreja, buscando orientação no padre: meu filho escolheu o pecado. O que faço? O padre, mais moderno que o esperado, respondeu: o amor não é pecado, António. Deus ama todos. Aquelas palavras o abalaram. Pela primeira vez, ele considerou ligar para João, mas o orgulho o deteve. Em casa, folheava álbuns de fotos antigas, vendo João feliz na infância. Onde errei? Perguntava-se. Miguel, pressionado pela oferta de Berlim, marcou a data de partida: 2 semanas. Venha comigo, João. Começamos novo lá. Mas João, ainda atado a Lisboa, argumentou: e minha família? Meu país? A discussão virou briga: você me ama ou ama mais a aprovação deles? Miguel saiu frustrado, encontrando consolo em um bar com amigos. Lá, um ex-namorado, Tiago, reapareceu: Miguel, você merece alguém sem bagagem. Bêbado, Miguel confidenciou suas dúvidas, e Tiago o beijou. Foi um erro impulsivo, mas o remorso veio imediato. No dia seguinte, Miguel confessou a João: eu traí você. Foi só um beijo, mas eu me sinto horrível. João sentiu o mundo ruir novamente, como pôde. Quando eu mais preciso. A traição foi um golpe mortal no relacionamento já frágil. João saiu de casa, vagando pelas margens do Tejo, questionando tudo. Eu sacrifiquei minha família por isso. Horas depois, voltou e confrontou Miguel: por quê? Miguel chorou: eu me sinto sozinho nessa luta. Você hesita sempre. Era uma verdade dolorosa, João percebia agora que sua indecisão machucava os dois. Decidido a consertar, João marcou terapia conjunta. Na sessão, o terapeuta explorou: João, sua identidade está em conflito com suas raízes. Miguel, você pressiona por mudança rápida. Eles saíram com tarefas: João confrontar a família novamente, Miguel adiar Berlim. Mas o dano estava feito, confiança abalada. Sr. António, impulsionado pela conversa com o padre, ligou para a madrasta de João: Maria, talvez eu exagerei. Ela o incentivou: ligue para ele. Mas quando descou, ouviu a voz fria de João: o que quer agora? Mais rejeição. O pai hesitou: filho, eu sinto falta. Foi um passo tímido, mas João, magoado, desligou, tarde demais. A tensão escalou quando Miguel recebeu uma ameaça anônima: saia da vida de João ou sofre. Assustados, eles denunciaram à polícia, mas sem provas, nada foi feito. Isso uniu-os temporariamente, mas João culpava a postagem: veja o que causamos. Miguel rebateu:
Não, veja o que a sociedade causa. Em meio ao caos, João encontrou um novo emprego em uma firma eco-friendly em Cascais, mais aberta. Era um alívio, mas o salário menor o forçava a depender de Miguel, gerando ressentimento. Uma noite, discutiram finanças. Eu pago tudo, Miguel explodiu. João, ferido, saiu e ligou para o pai. Pai, preciso de ajuda. Senhor Antônio viu uma oportunidade, volte para casa, renuncie a isso, e eu ajudo. João considerou seriamente. E se eu fingir, só para sobreviver? Mas ao voltar, viu Miguel dormindo, vulnerável, e o amor venceu. Não posso te deixar. No entanto, a dúvida persistia. Miguel, sentindo a distância, confidenciou a um amigo, acho que ele vai me deixar. O amigo, o mesmo invejoso, manipulou, talvez seja melhor. Ele não é para você. Isso plantou sementes de separação. O clímax se aproximava, uma reunião familiar orquestrada pela madrasta. João e Miguel foram, mas o pai os recebeu com hostilidade. Ele pode ficar, mas você não. Miguel saiu magoado, deixando João sozinho. Escolha, filho, nós ou ele. João, em lágrimas, escolheu, ele. Porque me ama como sou. Saiu correndo atrás de Miguel, mas o dano era profundo. Após a reunião desastrosa, João encontrou Miguel em um banco à beira do rio, olhando o pôr do sol sobre o Tejo. Eu escolhi você, disse João, ofegante. Miguel virou-se, olhos vermelhos, mas por quanto tempo? Toda vez, você hesita. Era verdade, João percebia agora que sua indecisão era uma forma de traição. Eles abraçaram-se, mas o ar estava carregado de incertezas. Vamos tentar de novo, prometeu João, mas ambos sabiam que o caminho seria árduo. De volta ao estúdio, eles traçaram planos, terapia semanal, rede de apoio LGBT, e Miguel adiando Berlim por 6 meses. Mas a pressão social não cessava. No novo emprego de João, colegas solidários o convidaram para um evento PRID em Lisboa, mas ele recusou, ainda não estou pronto. Miguel insistiu, isso nos fortalece. Relutante, João foi, e pela primeira vez, sentiu pertencimento em meio à multidão colorida. Mas um vídeo do evento vazou, e o pai viu, agora é público. Você me humilha. Senhor Antônio, cada vez mais isolado, sofreu um pequeno infarto do stress. No hospital, Maria o confrontou, perca o orgulho ou perca o filho para sempre. De cama, ele refletiu, memórias de seu próprio pai rígido, que o educara com mão de ferro. Eu repeti o ciclo, admitiu para si. Ao receber alta, ligou para João, venha-me ver, sozinho. João foi, cauteloso. Filho, eu errei. Mas preciso de tempo para aceitar. Era um progresso, mas condicional. João saiu esperançoso, mas realista, tempo. Eu esperei anos. Miguel, sentindo-se à margem, reviveu dúvidas. Tiago, o ex, reapareceu com uma proposta, volte para mim, sem dramas. Miguel recusou, mas a tentação o abalou. Ele confidenciou a João, às vezes, penso em desistir. João, ferido, acusou, você me traiu uma vez, faria de novo. A briga escalou, com Miguel saindo de casa por dias, ficando com amigos. Sozinho, João enfrentou demónios internos. Ele visitou um psicólogo, eu me sinto culpado por tudo. O terapeuta, você não causa o preconceito, só o sofre. Inspirado, João escreveu uma carta ao pai, eu sou gay, e isso não muda meu amor por você. Aceita ou perca-me? Enviou, tremendo. Miguel voltou arrependido, eu te amo, mas precisamos de espaço. Decidiram uma pausa, Miguel viajou para Porto, visitando família. Lá, refletiu sobre o relacionamento, vale a dor. Sua mãe aconselhou, amor verdadeiro resiste. Enquanto isso, Sr. Antônio leu a carta e chorou. Ele procurou grupos de apoio para pais de filhos LGBT em Lisboa. Em uma reunião, ouviu histórias, eu rejeitei meu filho, e me arrependo todo dia. Motivado, ligou para João, venha jantar, com ele. Era o convite sonhado. João contou a Miguel por telefone, meu pai quer nos conhecer. Miguel retornou animado, e eles foram. O jantar foi tenso, Sr. Antônio apertou a mão de Miguel rigidamente. Não entendo, mas tento. Conversaram sobre trivialidades, evitando o elefante na sala. Mas no fim, o pai disse, filho, volte para casa quando quiser. Era uma trégua frágil. O relacionamento de João e Miguel floresceu com isso. Eles planejaram uma viagem juntos, para Algarve, celebrando. Mas o destino testou novamente, Miguel recebeu uma oferta irrecusável em Berlim, permanente.
É minha chance, disse. João, agora mais forte, respondeu, vá, eu te apoio. Mas e nós? Miguel, longa distância, ou você vem depois? A decisão pesou. João consultou a família, o pai, evoluindo, disse, siga seu coração, mas não me abandone. Maria, seja feliz. João escolheu ir com Miguel, mas adiou para arrumar assuntos. Antes da partida, uma traição final. Tiago, invejoso, espalhou rumores sobre Miguel traindo João múltiplas vezes. João confrontou, é verdade. Miguel negou veementemente, ele mente para nos separar. Mas a semente de dúvida germinou. Eles brigaram feio, como confio agora. No auge da crise, João descobriu provas, mensagens antigas de Tiago manipuladas. Furioso, confrontou Tiago, porquê? Tiago admitiu, eu quero Miguel de volta. A verdade uniu João e Miguel mais forte. Mas o preço foi alto, estresse levou João a um colapso emocional, precisando de licença médica. Miguel cancelou Berlim temporariamente, você primeiro. Sr. António, vendo o sofrimento, finalmente aceitou, traga Miguel para o Natal. Era a reconciliação. Com a reconciliação familiar em andamento, João e Miguel respiraram aliviados. O Natal se aproximava, e pela primeira vez, eles planejavam uma ceia juntos. Sr. António, ainda desconfortável, preparou a casa com Maria, vamos tentar. João chegou nervoso, Miguel ao lado. A noite começou tensa, com conversas superficiais sobre o tempo e o futebol. Mas quando o pai perguntou sobre a arte de Miguel, um diálogo genuíno surgiu. Você pinta o quê? Indagou. Miguel mostrou fotos no celular, murais vibrantes de Lisboa. Bonito, admitiu o pai. Era um pequeno milagre, mas suficiente para João sentir esperança. No entanto, a paz era frágil. Vizinhos conservadores sussurravam, e o pai enfrentava julgamentos na comunidade. Seu filho é, você sabe, diziam. Sr. António defendeu, ele é meu filho, ponto. Essa defesa o mudou, tornando o defensor sutil de direitos LGBT entre amigos. Para João, o trabalho melhorou, a firma nova o promoveu, valorizando sua honestidade. Mas cicatrizes internas permaneciam. Em terapia, ele processava, eu paguei caro pela liberdade. Miguel, ao lado, admitia, eu também errei, pressionando demais. A oferta de Berlim voltou, e desta vez, eles decidiram juntos, mudar para lá. Nova vida, disse João. Mas deixar Portugal doía, raízes profundas. O pai reagiu mal inicialmente, abandonando a família. Mas após reflexão, abençoou, vá, mas volte sempre. A mudança foi caótica, empacotar, despedidas. Amigos organizaram uma festa em Alfama, celebrando o casal. Lá, João refletiu sobre a jornada, do beijo proibido à aceitação. Mas uma sombra pairava, rumores de homofobia em Berlim, apesar da cidade progressista. Chegando na Alemanha, o choque cultural os testou. Miguel floresceu na cena artística, mas João lutou com o idioma e saudades. Isso foi um erro, questionava. Miguel o apoiava, nós superamos piores. Uma crise final veio quando o pai ligou, estou doente, volte. Era um tumor benigno, mas assustador. João voou de volta, deixando Miguel. No hospital, o pai confessou, eu quase te perdi por estupidez. Perdoe-me. João chorou, eu perdoo, pai. A experiência os uniu como nunca. De volta a Berlim, João propôs casamento, casemos aqui, onde é livre. Miguel aceitou, e a cerimônia simples, com família via videochamada, selou o compromisso. Mas o preço pago ecoava, amizades perdidas, carreiras abaladas, feridas emocionais. João se perguntava se valera. Miguel respondia, sim, porque agora somos reais. Anos depois, de volta a Portugal para visitas, eles viam mudanças, sociedade mais aberta, leis fortalecidas. Mas João sabia que a luta continuava. E você, leitor, acha que João fez a escolha certa ao priorizar seu amor sobre a tradição familiar, ou ele deveria ter se conformado para evitar tanto sofrimento?